Good afternoon. Welcome to our keynote speech as part of Georges de Sena at 100, a symposium in celebration of his life and works. This is the third in a series of many events in our two-day symposium. We're so glad that you could join us. I want to express my gratitude to my co-organizer, Dr. Matt Hill, who's the Area Studies Librarian of Spanish and Portuguese. I'm Dr. Annalisa Helling. I'm an assistant professor of Portuguese. And we're also very thankful to the Harold B. Lee Library, the Department of Spanish and Portuguese, and the College of Humanities for their support, monetary and sort of spiritual support of this event. As a reminder, we have food and fado tonight in 1141 JFSB, and we also have many materials on Georges de Sena, some of which are on display right out here, right outside of the auditorium, that you're welcome to check out. This symposium, as you may know, was the brainchild of Matt Hill and comes from the very generous donation of many Georges de Sena materials from Dr. Frederick Williams. If you could join me in thanking him. So we have a wonderful collection now in the library, including many letters, Georges de Sena letters that are in special collections that you are welcome to take a look at. I wanted to introduce our keynote speaker for today, Dr. Francisco Couto Fagundes. He was a former graduate student of both Dr. Williams and Georges de Sena when Georges de Sena was a visiting professor at UCLA, where Dr. Fagundes obtained his PhD. He taught the majority of his university career at the University of Massachusetts, Amherst. He was born in the Azores on the island of Terceira, and he is a distinguished professor of literature written in Portuguese and a recognized authority on Portuguese author Georges de Sena. In addition to translating and writing several seminal books on Georges de Sena, Professor Fagundes has also organized various international conferences on Sena and has had the proceedings published in Portugal. He married a fellow Azorean, Maria, who taught at the federally funded bilingual Portuguese program focusing on Azorean children in the ABC School District in Artesia, California. And at that time, Frederick Williams was the secondary curriculum consultant for the program. And later, Professor Fagundes taught for several years at the UC Santa Barbara Portuguese Summer Institute program and resided at the Portuguese House, along with other faculty members and the students. Professor Georges de Sena was the first director of that institute, and later Professor Williams was also the director of that institute. We're so grateful to have Dr. Fagundes with us here today. The title of his talk is O Bestiário sui generis da obra poética e ficcional de Georges de Sena, Os Animais Culturais. Please join me in welcoming Dr. Fagundes. Thank you very much. A very special thanks to my students. I have students at this university too. I thank you so much for being here. And I wish to thank the organizers of this symposium. I have organized a few during my career. I know how difficult it is to do this work. I would like to dedicate this paper to my beloved friend, colleague, and professor, Dr. Frederick G. Williams. I am going to talk about a topic that, as far as I know, has not been discussed in the works of Georges de Sena. It does not mean that I am such a genius that I saw what nobody had ever seen. Maybe I'm seeing things that remains to be seen. I love animals. I didn't used to, but I do. I guess as you get older, you get better in some ways. There's hope, folks. I know we are all a little scared of getting old, but there are things about us that as we get older, mellow, and I think become better. I read
a number of months ago in Time magazine that in the last 50 years, 3 billion birds have died in the US and North America. That is estimated to be a third of all the birds that we had as companions in the US. I think it had to do not with my starting this paper, because it had already started, but with the passion with which I went about finishing it. There's one thing that I would like to share with you before. My students already know that I have to have one of these, because my voice is failing me a little bit. And that is, I'm going to make an error in Portuguese, and I want you to know that I did it on purpose. I never created any language, not that I didn't want to, but I did not know how to call attention to animal studies, which is, of course, something very, very... And so I decided, why not estudos animais instead of estudos de animais, okay? So it is an error. Please don't make it, because your professors probably will not take kind to it. But, you know, since I'm already retired and I'm bound not to do anyone any more damage, I'm going to use it a few times. And of course, I will necessarily refer to texts that some of you will not yet have read, but one day I hope you will. Não é necessário afirmar que a disciplina académica conhecida como estudos animais está de há meio século a esta parte, mas particularmente desde os inícios do século XXI, a atrair mais e mais atenção por parte de académicos, incluindo estudantes que hoje, em várias universidades americanas, pelo menos, têm a opção de fazer um bacharelato em Animal Studies, em conjunção com a educação, o direito e os estudos literários, entre outras disciplinas. Dou como fato adquirido que todos sabem tratar-se, modernamente, de um campo pluridisciplinar que teve como impulso o movimento para a libertação dos animais e é paralelo quando não se funde com eco-criticism ou ecocrítica, esta abordagem mais orientada para estudos ambientais e ecológicos. Embora a mim me pareça que ambos, estudos animais e ecocrítica, que por vezes, mas raramente, surgem em antologias teóricas ou críticas, lado a lado, deveriam ser, sempre que possível, integradas, pois o meio ambiente é o espaço onde nós, animais humanos e não humanos, vivemos. E perdoem-me, eu tenho a minha perspectiva. Eu sei que vocês respeitarão a minha, eu respeito a vossa. E se nós, que por uma série de acidentes e necessidades de evolução biológica, desenvolvemos um cérebro com capacidades mais criativas e destrutivas do que qualquer outro animal, temos uma responsabilidade também maior do que a deles, a de protegendo-os, garantindo-lhe, por exemplo, direitos à segurança contra o abuso e a crueldade, espaço onde viver e preservar modos de vida consentâneos com a sua natureza e não com a nossa conveniência, nos protegermos a nós e assim apostarmos na sobrevivência do maior número possível de espécies. Se continuarmos a proceder do modo geral que temos procedido, sobretudo a partir da Revolução Industrial, muito provavelmente encaminhamo-nos
arrastando-os conosco para uma irremediável catástrofe. O título do meu trabalho sobre a figuração de uma amostra representativa dos animais na obra poética e ficcional de Jorge Sena precisa, à partida, de um breve esclarecimento. Utilizo o lexema bestiário para a variedade de animais referidos e representados na poesia e prosa de ficção senianas. Vou-me limitar a estas. Que, incluindo termos genéricos como animal, ou pássaro, ou ave, e entidades específicas como pardal e gaivota, e as mais raras serpente e ratos do Ártico, e os mitológicos minotauro e ouroboros, e não excluindo o inventado e inesquecível peixe-pato, que espero vocês conhecerem algum dia, prefazem, contando muitas reiterações de texto para texto, umas quantas centenas. Cerca de 160 poemas senianos contêm referências a bichos, desde pirilampos, a primeira menção de uma espécie específica na poesia de Jorge Sena, a Dom Fuas, gato meu, 7 anos, o gato da família Sena, que, protagonizando um dos poemas animais mais célebres do bestiário do autor, possui também a dúbia honra de figurar como um dos últimos poemas que Sena escreveria. Na prosa de ficção, vários dos contos de antigas e novas andanças do demónio, a novela O Físico Prodigioso e o romance Sinais de Fogo contêm animais com personagens, em alguns casos personagens relativamente menores, noutros tão relevantes que de fato são metáforas e símbolos dominantes ou inclusivamente emprestam o seu nome ao texto que integram. O primeiro animal de todos a figurar na ficção de Jorge Sena, porém, e o primeiro a marcar presença em obra sua, quer ficcional, quer poética, é a serpente. A Serpente de Paraíso Perdido, o conto que, com Caim, integra a coletânea póstuma intitulada Gênesis, uma recriação ousada e, a meu ver, brilhante, inspirada pelas histórias bíblicas de Adão e Eva e Caim. Esses dois contos foram os primeiros de várias obras senianas a conterem também, como é óbvio, referências a animais derivados ou pelo autor associados a fontes literárias, neste caso a Bíblia. Esses dois contos foram escritos quando o Sena tinha 17 e 18 anos, respectivamente. A essa coletânea de dois contos da juventude dediquei eu um livro, In the Beginning There Was George Sena's Genesis, The Birth of a Writer. Posteriormente, a obra seniana viria, no que respeita à presença nela do que aqui chamo animais culturais, em oposição a animais reais ou da natura, a incluir fontes também pitóricas, musicais, mitológicas e até escultóricas. O que se entende, portanto, por animais culturais, por vezes inclui animais reais. O caso de Gazela da Ibéria, de Metamorfoses, um animal cultural cuja animalidade o poeta revisita, revivificando-a no texto. A condição indispensável, para mim, para a definição de animal cultural é que esse animal, independentemente do reino de origem ou residência da sua espécie, integre, derive ou esteja indissociavelmente ligado a uma obra cultural ou a uma disciplina idem. Ou seja,
ele mesmo transparentemente uma criação literária sem referente na realidade. Parte do princípio que, em muitos casos, os animais derivados de ou associados a fontes culturais, literatura, artes visuais, história, filosofia, mitologia, chegam às obras senianas ou delas emergem, onde são elaboradas ou reelaborados literariamente com uma carga temática, simbólica e ideológica que os animais reais nem sempre comportam. Mas admito que os bichos transparentemente reais de contos ou poemas contendo entidades como o cão, o gato, a pomba, por exemplo, sejam na sua história literária e até religiosa indissociáveis daquilo a que chamamos cultura. Pensemos, por exemplo, na rede intertextual desencadeada pela presença da pomba e seu simbolismo num texto seniano que, aliás, existe. No final deste trabalho, terei algo mais a dizer sobre esta definição confessadamente muito melhorável. Esta temática, e talvez seja essa a mensagem mais importante a derivar deste ensaio, desta comunicação, está à espera de uma tese de doutoramento. Eis a vossa oportunidade. Ou de um livro, onde essas e outras questões de caráter teórico e terminológico possam ser mais convenientemente deslindadas e aprofundadas. Não podendo num trabalho desta brevidade fazer muito mais do que chamar a atenção para esta temática na obra de Jorge Sena e fazer um mínimo de justiça a alguns exemplos enquadráveis na categoria de animais culturais, também é tempo de fazer constar que, embora faça aqui o máximo de esforço para evitar repetir o que escrevi em trabalhos meus que venho publicando ao longo dos últimos 40 anos, mas neste momento focando ao máximo nos animais neles incluídos, o que de antes não fora nunca minha intenção, é inevitável que, por razões de criar um contexto adequado para a discussão da temática em análise, tornar-se-á necessário que algumas ideias mais elaboradas em outros trabalhos meus, mas em outros contextos, sejam aqui minimamente revisitadas. Por isso, desejo já pedir desculpa. Também gostaria de indicar que o que me levou a selecionar os estudos animais como foco deste trabalho, quando, repito, só numa tese ou livro se lhes poderia fazer a merecida justiça, foi a escassez, ou quase não existência, por quanto eu saiba, de estudos sobre essa temática no que concerne a obra seniana. Permite-me indicar, porém, que se o tempo e o espaço permitissem, concentrar-me-ia alongadamente para conferir uma mais justa equanimidade à obra seniana em textos ilustrativos da categoria que designo por animais da natura ou reais, dentre os quais, mas não exclusivamente, se encontram dúzias em poemas provenientes dos volumes póstumos que integram Postscriptum 2, onde nos deparamos com alguns dos primeiros textos poéticos do autor. Havendo tempo, dedicaria ainda algum esforço analítico aos animais zoomorfizados, isto é, uma subcategoria de animais da natura. São eles animais reais utilizados como referência desumanizante para caricaturizar ou caracterizar seres humanos. Para mim, é esta a componente integrável em estudos animais neste autor que, embora pessoalmente a compreenda a vários níveis, é passível de algum dia ser considerada uma das que menos prestigiará a obra de Jorge Sena. Dou como exemplo dessa categoria de poemas zoomórficos um que, aqui e agora, gostaria de vaticinar que sempre integrará o corpus canónico seniano. Refiro-me ao poema A Portugal, de 40 anos de servidão.
Poema esse que contém uma riquíssima rede intertextual que passa por, entre outros, Camões, Unamuno, Tomás Ribeiro, Fernando Pessoa e talvez outros. E inclui os seguintes conhecidíssimos versos referentes à pátria, ou a uma certa pátria que o sujeito poético tinha em mente neste poema, pois, como todos sabemos, para Jorge de Sena, homem e escritor, havia mais do que um Portugal, em determinadas ocasiões e com referência a variadas circunstâncias e indivíduos. E cito os versos do poema que eu acho que sobreviverá. És cabra, és badalhoca, és mais que cachorra pelo cio, és peste e fome e guerra e dor de coração. Eu te pertenço, mas seres minha, não. Fim de citação do poema. Entre outros poemas muito mais ilustrativos de zoomorfização, e assaz também numerosos no corpus poético de Jorge de Sena, e que talvez tenham mais dificuldade em sobreviver ilesos às vicissitudes do tempo, menciono apenas um. Exorcismos, também de 40 anos de servidão. Passo a uma breve seleção, com comentários também necessariamente breves, de textos referentes ao que chamei animais culturais na obra de Jorge de Sena, utilizando uma ordem mais ou menos cronológica. Elimino os comentários aos dois contos que integram a coletânea póstuma Gênesis e os comentários a um dos meus poemas prediletos de Jorge de Sena, A Morte de Isolda, de Arte e Música. Esses e outros cortes que farei ao longo da minha comunicação, por falta de tempo, serão repostos se o trabalho ou quando o trabalho for editado. Então passo umas quantas páginas, mas não se preocupem que há bastantes. Acho que talvez tenha passado mais. Nem muito ao mar, nem muito à terra. Ok. Então, o primeiro texto em que vou brevemente concentrar-me é História do Peixe-Pato. Conhecem? Claro, há algumas pessoas que conhecem. É um texto delicioso, vocês vão de lê-lo algum dia. É um texto amedrontador e que começou como sendo um texto que Jorge de Sena ia escrever para os seus filhos. E depois transformou-se numa coisa que ninguém jamais daria aos seus filhos, que até amedronta os que poderiam ser seus irmãos. Então, conto esse ao qual dediquei um longo ensaio, editado pela primeira vez nos anos 80. Proponho-me aqui ver o peixe-pato como o encontro do animal humano e do animal não humano. Isto é, permito-me a ousadia de o ler como exemplo de zoocentrismo. O partilhar o mundo, as necessidades mútuas, guarida e ambiente biologicamente apropriado, alimentação, companhia, o raspar da civilização associada ao humano e o dotar o peixe-pato de uma sensibilidade normalmente não reconhecida nem ao peixe nem ao pato, torna estes dois entes ideais para uma aproximação entre o animal humano e o não humano, em que a paridade, sublinho a palavra paridade, entre ambos, em vez da superioridade de um e a inferioridade do outro, é que triunfa. O homem era resultado de pura contingência. Não sabia de onde vinha, porque estava onde estava,
e porque, para sobreviver, tinha que caçar os animais com quem partilhava o meio ambiente. Quanto ao peixe-pato, não sabemos nunca porque é que ele é um ser híbrido, mais do mar do que da terra, mas também da terra, como tampouco sabemos porque é que ele partilha com o homem uma forte atração. Atração por um ser outro, estranho, pois não se torna difícil convencermos-nos de que um dos grandes atrativos entre ambos é que eles representam, para o outro, a máxima diferença no reino animal em que ambos se integram e a que ambos estão habituados. O homem nunca vira um peixe-pato e o peixe-pato nunca havia visto um homem. O outro fator que os impele um para o outro é a possibilidade de comunicação, na qual o narrador reiteradamente se concentra. Uma comunicação de início privilegiadamente ocular, sobretudo por parte do peixe. Por fim, é o fazer valer dos seus atributos de interação com o seu ambiente que os aproxima. O peixe-pato domina as águas e possui a maior capacidade de natação e caça de peixes. O homem é dotado de braços que usa para abraçar o peixe-pato e fazê-lo experimentar sensações que nenhum outro animal teria conseguido proporcionar-lhe, como temporariamente sentir-se elevado acima das águas. Por fim, ambos, tendo criado mais tempo disponível através da partilha de alimento por parte do peixe-pato para com o homem, dispõem de tempo de lazer para construir uma maior aproximação. Quase desde o início do seu encontro, ambos experimentam sentimentos e sensações nunca dantes experimentados por qualquer deles. Daí os momentos de aparente afeição e carinho que redundam naquilo que só poderíamos caracterizar como erotismo. Entre ambos, o termo usado pelo narrador é roçar-se um pelo outro, apagando, creio eu, as diferenças essenciais a uma existência prazenteira, exceto os atributos físicos em que ambos continuam a depender para a sobrevivência entre os dois seres. E irmanando-os inquestionavelmente mais do que tudo, a contingência final. A tormenta que vai abatê-los a ambos, sendo reproduzida pelo narrador de uma maneira ao mesmo tempo comovente, a ternura entre os dois e a brutalidade ou indiferença da natureza, representada pela própria tormenta e pelas aves sinistras que baixam dos céus para os consumir, como alimento que eles são para essas aves. Como, no seio indiferente dessa mesma natureza, os peixes e outras aves haviam sido alimento para o peixe-pato e para o homem. É o ciclo biológico da existência que está aqui representado. Aliás, é curioso que numa passagem alusiva ao momento dramático da morte de ambos, os dois parecem trocar de sons emitidos. O peixe-pato prossegue na sua obsessão ocular comunicativa e agora expressa sentimentos que se aproximam ainda mais do humano. O homem, porém, no seu desespero, utiliza sons que se associam mais a vozes animais do que humanas, como se os dois houvessem trocado de lugar, como se de fato o peixe-pato se tivesse humanizado e o homem se houvesse animalizado, no sentido de cada um experimentar e comunicar sentimentos que normalmente associamos e esperamos do outro. Cito do conto seniano: e devagar, como quem levanta um rochedo áspero e duro, igual ao cabo que ao longe nem já se distinguia, o peixe-pato abriu os olhos, ou antes,
o olho mais voltado para o homem e fitou-o azuladamente, arregaladamente, debruadamente de vermelho. E agora, numa ternura terrífica, demorada, concentrada, grata. O homem, e agora, soltou um uivo que era um grasnido rouco e um ranger de dentes. Fim de citação. Se a superioridade do animal humano sobre o não humano foi, em parte, com base na tradição judaico-cristã e em posições filosóficas que culminam no cartesianismo e no antropocentrismo, apregoados pelos séculos adiante, este conto, como retrocedendo no tempo para uma época imaginária em que o animal humano e certos animais não humanos estavam ainda num quase ao mesmo nível, mas nem por isso, faltando-lhes meios de comunicação, existe para negar. Para um autor como Jorge Sena, que pela maior parte patenteia uma posição antropocêntrica, em oposição a biocêntrica, na representação dos animais, e não infrequentemente uma representação zoomórfica dos animais em relação ao caricaturizado animal humano, o que constitui, inegavelmente, um ato de especismo relativamente aos animais que emprega como metáforas desprestigiantes, este conto, passível de ser lido como eu acabo de lê-lo, embora cometendo um ato crítico redutor, pois ele presta-se a tantas outras leituras, incluindo uma pela qual sou responsável e da qual não renego, parece uma reivindicação, não daquilo que nos separa a nós dos animais humanos, nós, animais humanos, dos animais não humanos, mas sim daquilo que uma simples raspadela do verniz da civilização e dos nossos preconceitos acaba por revelar o muito que ontologicamente partilhamos com esses outros que conosco partilham o planeta. Tal como a história do peixe-pato, homenagem ao papagaio verde, é, em parte, a história da aproximação afetiva de um ser humano, um menino pré-adolescente narrado pelo adulto em que se tornaria, e de dois seres do reino animal, o papagaio verde, por quem ele desenvolve empatia, e o papagaio cinzento, por quem o menino desenvolve aversão. No conto, ambos os animais são dados como reais. Sem embargo, a associação do papagaio verde ao Brasil e a ligação do papagaio cinzento à África torna estes animais portadores, por associação, de uma riquíssima história que abrange grande parte da relação Portugal-Brasil, onde Jorge Sena se encontra ao escrever Os Grão-Capitães e dedica o texto aos seus amigos brasileiros. E o papagaio cinzento, que se torna, na história narrada, em parte indissociável do autoritário pai do menino e evocativa do colonialismo africano. Assim, os dois papagaios convertem-se em exemplos de animais culturais, pela sua indissolúvel associação à história de Portugal. Aliás, parece ser a intenção do narrador deixar transparecer a imagem do africano escravizado e colonizado, que ainda estava quando o texto foi escrito, e a do brasileiro, livre, através da caracterização direta dos papagaios. Ela. De resto, cito, o cinzento era sujeito retraído e friorento, que ficava encolhido a resmonear o repertório variado, sem manifestar por alguém qualquer predileção. Tinha apenas de simpático o olhar nostálgico,
melancólico e a mansidão muito dócil do resignado e acorrentado escravo. O verde, pelo contrário, era exuberante, de amizades apaixonadas e de ódios vesgos, sem continuidades nem obstinação. Minto. Essas amizades e ódios, não continuados nem firmes, faziam parte do seu caráter expansivo e espetacular. Fim de citação. Homenagem ao Papagaio Verde é o primeiro conto dos Grão Capitães, uma sequência de contos. Contendo inicialmente 76, 7 contos, mas numa futura edição acrescida de mais 2. Antes de mais, chamo a atenção para o fato de uma sequência de contos ser, na verdade, um género contístico distinto de uma coletânea heterogénea, como são as coletâneas senianas Andanças do Demónio e Novas Andanças do Demónio. Na coletânea integrada, como são, por exemplo, Dubliners, de James Joyce, Winesburg, Ohio, de Sherwood Anderson, tantos outros, na história americana, de onde eu acho que Jorge Sena colhe a ideia para uma sequência de contos. Na coletânea integrada, como os Grão Capitães, creio que o primeiro exemplo em língua portuguesa desse género literário conscientemente planeado pelo seu autor, como indica o subtítulo, uma sequência de contos, sequências de sonetos, etc. Há muitas. De contos em literaturas de língua portuguesa, eu não conheço outra, senão a de Jorge Sena. Posso, claro, estar equivocado. Embora Gênesis seja uma coletânea também integrada, embora composta apenas de 2 contos, a que já me referi acima. Cada conto, à medida que o leitor avança na leitura, isto é, na coletânea, na sequência de contos, à medida que o leitor avança na leitura da coletânea, vai modificando os seus significados, segundo algumas personagens, ou tipos, temas, imagens, símbolos, etc., vão recorrendo de texto para texto, enriquecendo, alterando e aproximando do romance, sem com ele se confundir. Aliás, dada a importância da retrospecção e da prospecção na leitura ou processamento da sequência de contos, esta exige, para produzir a sua potencial riqueza, de um mínimo de 2 leituras e, idealmente, de muitas mais. A sequência de contos, dependente da participação ativa do leitor, esperando-se que ele ou ela esteja pelo menos familiarizado com a estética da recepção, não impede, porém, que cada um dos textos que integram a coletânea seja passível de leitura como obra independente dos demais contos. Vamos concentrar-nos em homenagem ao Papagaio Verde como conto independente, mas ao mesmo tempo mantendo com outros textos senianos, em parte integrados por animais, em uma relação palimpséstica digna de nota. Aliás, a inter-relação entre os contos foi estudada por mim num ensaio publicado em inglês e depois a tradução de Dona Messia de Sena por Eugênio Lisboa numa coletânea de estudos sobre Jorge Sena, e acaba de ser magnificamente estudada por um aluno meu na sua tese de doutoramento, António Igrejas, com o título Empenho e Arte, Os Grão Capitães, uma sequência de contos, de Jorge Sena, editado recentemente pela Colibri. Para além de ser um conto confessadamente autobiográfico, a homenagem ao Papagaio Verde também é, em parte, uma paródia da família portuguesa agrária, promovida pela propaganda salazarista, celebrada nos discursos de Salazar e nos escritos de António Ferro e popularmente plasmada no célebre cartaz de 1938 intitulado A Lição de Salazar. You can actually see it online. A Lição de Salazar, que mostrava uma casa portuguesa. Uma casa portuguesa. I suspect if you don't know what it sounds like, you will by tonight. Essa casa portuguesa estava representada no cartaz. Era uma senhora dona de casa, um senhor com uma enxada às costas que chegava à casa, uma criancinha a brincar, a ler, e a criancinha, através da janela
aberta, antevia um castelo lá no monte, os símbolos todos tudinhos. Jorge Sena não precisava de nenhum destes textos, nem de Salazar, nem de António Ferro, nem precisava do cartaz. Era perfeitamente capaz de idear o conto. Mas pronto, para quem conheça esses textos, ele não pode representar senão uma desconstrução desse Portugal que Salazar ideou. É digno de nota que esta imagem positiva do papagaio contrasta radicalmente com a caracterização dos papagaios do célebre poema Os Paraísos Artificiais que nós lemos hoje na aula. Resumida no verso sintagma canários de terceiro andar e papagaios de quinto. Escusado será dizer que estes canários e papagaios, ambos integrando a fauna cultural da obra seniana. Os papagaios do poema, tal como o papagaio verde, repetem vozes de outrem. São, porém, vozes de sinistra propaganda política. Vistos desta perspectiva, Os Paraísos Artificiais e Homenagem ao Papagaio Verde, ambos obras de desconstrução, e cito Jorge Sena, dessa era de decomposição do mundo ocidental e desse tempo de uma tirania que castrava Portugal, num texto preambular de João Capitães, têm várias interrelações associadas aos animais que as integram. Notar, nesse contexto, que a primeira imagem que nos chama a atenção ao longo do conto é a carceral, tanto no que respeita ao menino como aos dois papagaios. Escusado será apontar que em Os Paraísos Artificiais a gaiola é um símbolo importante. As aves que ecoam o evangelho do sistema, evangelho esse que comporta o inefável, o que não pode ser dito, the unspeakable, não é? Na tradução do professor Williams, não se apercebem que o estão fazendo de dentro de uma gaiola que esse mesmo sistema criou para elas. Jorge Monteiro, a quem devo esta interpretação a que agora vou referir-me, Jorge Monteiro já estudou a relação palimpséstica entre a homenagem ao papagaio verde e o conto de Flaubert, Un Coeur Simple, em que o papagaio se torna, para a empregada doméstica Félicité, num símbolo sagrado, de facto, o equivalente da pomba do Espírito Santo. A comovente morte do papagaio verde provoca, pelo contrário, no protagonista do conto, adulto, tentando captar a sensibilidade da criança, um sentimento de profunda ternura. É o momento em que se torna mais transparente e ostensivamente assumido o antropocentrismo deste conto. Cito Sena: eu afaguei-o suavemente, chorando, e senti que a pata esmorecia no meu dedo. Foi a primeira pessoa que vi morrer. Fim de citação. A poetisa e novelista inglesa Florence Margaret Smith, conhecida como Stevie Smith, é autora de um poema intitulado Parrot, o qual nos proporciona também um misto de revolta e uma refreada ternura por um papagaio trazido à liberdade dos trópicos para o confinamento de uma gaiola no frio de Londres. Doente, da mesma doença que sofre o papagaio verde, boqueira, ou croup, é seu irmão em sofrimento às mãos humanas. A grande diferença entre os dois escritores é que, no caso da poetisa inglesa, o papagaio é o foco exclusivo do poema. Em Sena, não. Em Parrot, os humanos estão apenas implícitos no encarceramento do bicho. Eis a última das estrofes do poema de Stevie Smith. He has croup. His feathered chest knows no minute of rest. High on his perch he sits and coughs and spits, waiting for death. Pray heaven, it won't be long.
Não quereria concluir este trabalho sem ao menos mencionar mais uns quantos poemas inspirados, mas mencioná-los brevemente, por animais culturais e que por várias razões, sobretudo temporais, não pude dedicar pelo menos alguma atenção. Seria, porém, uma injustiça não os mencionar e brevemente comentar. Em primeiro lugar, Em Creta, com o Minotauro. Poema esse a que tenho dedicado algum esforço analítico, mas, por quanto eu saiba, nunca foi lido com ênfase primacial no Minotauro. Parte do complexo de mitos minoicos que representa a antiguidade clássica, pré-helénica, mas que, com as descobertas do arqueólogo inglês Arthur Evans em Knossos, em 1900, vêm desencadear um enorme interesse por parte de pré-modernistas e modernistas, estudado em parte por Theodore Ziakolsky no seu Minos and the Moderns, Cretan Myth in 20th Century Literature and Art, 2008. Como é por demais sabido, Em Creta com o Minotauro tem sido lido como súmula poética da temática do exílio na obra de Jorge de Sena. Escrito quando Jorge de Sena se encontrava ainda no Brasil, o poema de uma profunda ironia amarga. Lido, porém, à luz das obras privilegiadas neste trabalho e porventura outras que ele... porventura de outras que nele não podemos incluir, a relação do Minotauro cobra uma significação muito grande, pois constitui também a culminação de um padrão que se prolonga por toda a obra de Jorge de Sena, de uma personagem humana auto-marginalizada, auto-marginalizada, ou, de certo modo, exilada, e um animal, ou parte animal, ou animal híbrido, com quem essa figura humana estabelece um grau de afetividade ou tão só aproximação não encontrável entre os da sua espécie. Se não vejamos, o Minotauro, metade homem e metade boi, como todos os homens, violava e devorava virgens como todas as bestas, fim de citação, era, na concepção de Jorge Luis Borges, filho de los amores de Pasífae, reina de Creta, con un toro blanco que Poseidón hizo salir del mar. Dédalo, autor del artificio que permitió que se realizaran tales amores, construyó el laberinto destinado a encerrar y a ocultar al hijo monstruoso. Vítima ainda de sua irmã Ariadne, o Minotauro é o quintessencial exilado. Não por culpa sua, mas devido à natureza que herdou. Não poderia Jorge de Sena ter escolhido outro companheiro na sua ilha do descanso, mais apropriado para expressar a singularidade irónica e amarga do seu grande poema de exílio. Os dois continhos de Gênesis constituem ambos histórias baseadas em arquetípicos exilados, Adão e Eva e, claro, Caim. Apesar de profundas alterações feitas nelas, mantêm-se histórias de exilados, embora o Adão e a Eva de Sena se exilem voluntariamente, reivindicando sobretudo o seu direito à liberdade e à sexualidade. Os animais do Éden seguem-lhes o exemplo em desobediência a Jeová e no exercício do seu imperativo biológico. Caim afasta-se de Jeová porque rejeita a sua ética autoritária. Não sabemos para onde ele irá, mas acompanha um cordeirinho que de divino nada tem e que abandonará a terra árida de Deus para acompanhar o autoexilado Caim. No caso da morte de Isolda, que também não discuti, o sujeito poético favorece e desejaria para o par de amantes, sofrendo a morte de um amor estéril, uma cópula que lhes permitisse o desfrute de um amor consumado, qual aquele de que o Ouroboros assimilas. O Ouroboros é a serpente que une a cauda à boca e que representa, segundo Jung, o símbolo mais antigo da humanidade e que representa o amor carnal. E o que é o homem do peixe-pato senão um exilado? Não sabemos de onde, no seu pedaço de praia. Se dele se poderia dizer com John Donne
que nenhum homem em uma ilha isolada, essa personagem humana também é salva de uma vida completamente estéril pela sua aproximação de um estranho animal que lhe permite desfrutar, temporariamente embora, de alguns momentos prazenteiros nunca partilhados com os da sua espécie. Se os há, o homem não sabe se há outros homens. Quanto ao papagaio verde, esse é o primeiro companheiro de exílio que a personagem autobiográfica do menino teria. Se o peixe-pato e o homem parecem trocar de espécie quando a morte os abate, do papagaio o menino pode, na verdade, dizer: foi a primeira pessoa que vi morrer. E poderia ter acrescentado: e o meu companheiro de exílio na minha pátria e no seio da minha família, da minha própria família. Outros poemas integráveis no que denominei animais culturais que gostaria de ter estudado são o poema já referido de Metamorfoses, Gazela da Ibéria. Écfrase, vocês sabem que, portanto, a écfrase é a descrição pela poesia de uma arte, neste caso, uma escultura. Écfrase essa que tem a particularidade de utilizar o poder da poesia para, num ato invulgar de retrocedência temporal, remover os milénios que cobrem a gazela para nos permitir, temporariamente, vê-la em toda a sua glória animal, no seio de uma floresta, antes de a cobrir a glória do destino que a esperava como provável deusa e de a congelar em bronze um magnífico escultor desconhecido. Gazela da Ibéria também tem, para este leitor, uma dimensão metapoética. Ainda esta manhã falávamos de metapoesia. Por um lado, é uma glorificação da arte como preservadora de momentos privilegiados, enumerados no poema. Por outro lado, e aqui o poema não se refere tão só ao poder metaficcional da arte da escultura, mas sobretudo da poesia, evocando um sintagma usado no Pós-Fácio, 1963, a Metamorfoses, o poder da poesia a olhar a história. Citemos esta célebre passagem do Pós-Fácio. Cito Senna: e se não for a poesia, olhando a história, nenhuma vida, em verdade, conheceríamos, nem a nossa própria. Fim de citação. Não admira, pois, que, conquanto seja uma das mais perfeitas écfrases de Metamorfoses, uma descrição da obra de arte que lhe confere energia, ou poder, ou visibilidade, o poema é também uma série de especulações acerca da história ibérica provocada pela gazela, especulações essas que, para quem conhece alguma coisa dessa história, serão mais do que plausíveis. O último poema a que me referirei, estou quase a terminar, integrável na lista do que denominei animais culturais, é, de certo modo, o mais raro nesta lista de poemas a que apenas posso referir-me. Trata-se do poema Dante, com gato. É ele, para quem estima animais de companhia, um dos poemas mais ternurentos de Jorge de Sena, que Jorge de Sena alguma vez compôs. É a biografia de um gatinho abandonado, cito do poema, raquítico, sem graça, tropeçante, nascido de vadios, esfomeado em comida e carinho. Apesar disso, não só se agarra à vida, mas sim ao calor humano. Mas depois, neste poema que seria um exemplo quase perfeito e tão valorizado nos dias de hoje, onde por vezes impera o pós-humanismo, isto é, o não antropocentrismo, de concentração no animal qua animal, do animal como sujeito e não como objeto, por vezes do animal como narrador, em vez de apenas ente narrado, em aposição a usá-lo figurativamente como metáfora ou metonímia para o humano, surge-nos um verso que de per si compraz uma das duas estrofes do poema. Trata-se do último verso da Divina Comédia. L'amor que move il sole e l'altra stella. Que, diga-se em abono da verdade, tudo vem estragar
para quem desejasse ler o poema de Jorge de Sena como pós-humanista. Que fazer com o verso de Dante, sobretudo esse verso que é considerado o verso mais sagrado da Divina Comédia, porque se diz referir-se ao próprio Deus. Depois dos sentimentos despertados pelo poeta vis-à-vis o pobre do abandonado gatinho, pergunto-me se seria despropositado ver este poema como mais um eco do conto Paraíso Perdido. O gatinho, para se realizar como tal, existe numa órbita não atingida pelo divino, para que o verso de Dante aponta, tal como Adão e Eva, para exercerem agência própria, tiveram que abandonar o paraíso, o que fizeram mais que voluntariamente. É tempo de acrescentar à minha definição de animais culturais mais um elemento. Basta a inserção de um verso para colocar um animal da natura no domínio da cultura. E talvez mais importante do que isso, basta que um poeta escreva um poema de qualidade sobre qualquer animal, incluindo uma mosca ou um mosquito, para que eles se metamorfoseiem em animais culturais, como nos mostra o extraordinário poeta animal mexicano José Emilio Pacheco. O que não quer dizer que outro poeta, Ogden Nash, 1902-1971, por sua vez não tenha escrito acerca da mosca os seguintes versos especistas. God, in his wisdom, made the fly, and then forgot to tell us why. Concluo, e desta vez concluo mesmo, com um dos meus poemas favoritos de Jorge de Sena sobre qualquer animal, que constitui também uma resposta a Ogden Nash. Considero este um poema como sendo acerca de 3 animais da natura. Uma borboleta, uma mosca e um animal humano, que é o sujeito poético. Utilizo para denominar a experiência do ser humano encapsulado no poema um termo do grande amigo de Jorge de Sena, Manuel Bandeira. O termo alumbramento, do poema do mesmo nome, escrito em Clavadel, Suíça, em 1913, incluído no poemário Carnaval, 1919, ano que, em 2019, aqui comemoramos. Ao contrário do conhecidíssimo poema de Bandeira, o de Jorge de Sena nada tem de aparentemente erótico. O poema de Manuel Bandeira, como sabem, é ele, em criança, vê uma jovenzinha nua e ele fica naquele que ele chama alumbramento. Ao contrário do conhecidíssimo poema de Bandeira, o de Jorge de Sena nada tem de aparentemente erótico. Intitula-se Borboleta Brasileira. Como se o animal real, ao ser observado, se tivesse convertido num animal cultural, como se de fato estivéssemos testemunhando a criação de uma obra de arte visual representando a borboleta, e no mesmo tableau, e observando-a, ambos deslumbrados, ou, como este leitor acha que se poderia também dizer, alumbrados, a mosca e o sujeito poético. O poema, ele mesmo, é uma perfeita écfrase. E termino com a leitura do poema. Patas de prata, losango de asas brancas, de negro debruadas, plumas cinzentas como cauda insólita, e a longa e fina tromba alaranjada, instantânea língua, olhos de esfera negra que me fitam da estática, assustada e imóvel calma, que as patas pousam na vidraça. Um animal, ser vivo, e a borboleta. A mosca, como eu, olha espantada.